Atualmente na saga de Next Dimension de Cavaleiros do Zodíaco, Ikki de Fênix é o detentor da adaga dourada de Chrysos, sendo essa uma arma divina capaz de matar um deus. O Cavaleiro de Fênix possui uma dívida com o 13º Cavaleiro de Ouro, e agora Asclepio de Ofilco quer que Ikki mate Athena. Porém, você sabia que Ikki pode utilizar o sangue de Athena para despertar sua armadura divina e assim derrotar Asclepio? Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês as 9 melhores curiosidades e teorias sobre como as armaduras divinas irão reaparecer na história de Cavaleiros do Zodíaco. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Curiosidade número 1. O que são as armaduras divinas? As armaduras divinas são conhecidas como Tensei, ou vestimenta sagrada divina. Essas são armaduras que chegam ao mais alto grau de evolução, quando o cavaleiro eleva o seu cosmo até o nível mais alto, em uma escala que supere o Arayashiki, conhecido como 8º sentido, superando essa habilidade durante um combate. E é claro, após sua armadura ter entrado em contato com o sangue de Athena ou de outro deus, ele pode despertar a forma divina de sua vestimenta. E essa evolução pode até mesmo ocorrer se a armadura original estiver totalmente destruída, sendo capaz de renascer do pó contido nas vestimentas do cavaleiro, sendo essas armaduras as existências mais próximas das 12 Kamui. Curiosidade número 2. O que são as Kamuis? As 12 armaduras que protegem os 12 deuses olímpicos são conhecidas como Kamui, as armaduras dos deuses. Elas nunca foram mostradas na história de Cavaleiros do Zodíaco, sendo apenas mencionadas pelos deuses gêmeos, Thanatos e Hypnos, quando eles presenciam Seiya e os outros, despertando suas armaduras divinas. As armaduras divinas são as vestimentas que mais se aproximam da Kamui de um deus, porém podemos teorizar que as armaduras dos deuses seriam muito mais poderosas que as armaduras divinas. Muitos podem confundir a armadura de Athena, a escama de Poseidon e a Sapuri de Hades como sendo essas Kamuis, porém em realidade elas não fazem parte das 12 Kamuis dos deuses, sendo essas vestimentas desses 3 deuses apresentadas na obra como meras réplicas criadas com o mesmo material utilizado nas armaduras de seus respectivos exércitos. Sendo assim ainda um mistério a verdadeira forma dessas Kamui. Curiosidade número 3. Como despertar uma armadura divina? Como disse anteriormente, para despertar a forma divina de uma armadura, ela primeiramente deve ser banhada com o sangue de um deus, e posteriormente o cavaleiro que a veste precisa elevar seu cosmo para além do 8º sentido, despertando assim a forma divina de sua armadura. Porém, essa é a forma canônica de despertar uma armadura divina. Em outras obras oficiais de Cavaleiros do Zodíaco, nos foi apresentadas outras formas de despertar uma armadura divina. No anime Cavaleiros do Zodíaco Alma de Ouro, é expandida as condições de obter uma armadura divina, sendo apenas necessário que as armaduras ou qualquer objeto tenha tido contato com Athena. Neste caso, as armaduras dos Cavaleiros de Ouro foram banhadas pelas lágrimas de Athena. O único contra disso tudo é que essas armaduras divinas não duram por muito tempo. Rapidamente retornam ao modo normal, sendo que o cavaleiro terá gastado muito do seu cosmo, podendo até mesmo cair inconsciente, como foi demonstrado com o que aconteceu com o Miro de Escorpião. E também é possível que o cavaleiro desperte apenas algumas partes de sua armadura divina momentaneamente, como demonstrado por Aldebaran de Touro. No anime Soul of Gold, quando o cosmo é elevado ao máximo, é possível dar lampejos da armadura divina. Esse lampejo também aconteceu mais tarde, durante a luta entre Máscara da Morte de Câncer e Andreas, e entre Shura de Capricórnio e Camus de Aquário. E em The Lost Canvas, a armadura divina de Pégaso também é despertada por Tema, sendo momentaneamente no mundo dos sonhos. Isso devido à pulseira de flores dada por Athena. E posteriormente ele desperta novamente sua armadura na batalha contra sua mãe terrena, chamada Partita de Coruja. Dessa vez a armadura foi desperta devido à alma do Pégaso mitológico, e Tema será sua reencarnação. Tema utiliza a armadura divina tanto para enfrentar seu amigo Alone, que é o corpo humano de Hades, quanto para enfrentar a alma de Hades nos Campos Elíseos. Curiosidade número 4. As habilidades de uma armadura divina.
Na história canônica de Cavaleiros do Zodíaco, as armaduras divinas, que seriam as mais poderosas do exército de Atena, são introduzidas no último arco da saga de Hades, nos Campos Elíseos. Hipnos comenta brevemente ter testemunhado aquilo acontecer apenas uma vez, isso durante a Era Mitológica, quando trajes banhados no sangue de um deus assumiam uma aparência divina. A extensão total dos poderes de tais armaduras ainda são desconhecidas, mas se situam num nível superior ao das armaduras de bronze, prata e ouro. Esses trajes possibilitam o portador a cruzar o caminho da hiperdimensão, além de restabelecer a saúde e curar algumas feridas que até então o cavaleiro tenha recebido, os tornando suficientemente fortes para suportar uma luta até mesmo contra Hades. Todas as armaduras divinas também ganham espécies de asas em suas costas, permitindo aos cavaleiros poderem voar nos céus. Essas armaduras foram fortes o suficiente para derrotar e destruir completamente as sapures do deus da morte Thanatos e de seu irmão Hipnos, o deus do sono. Curiosidade número 5, porque as armaduras divinas não são utilizadas em Next Dimension. Como sabemos, após a batalha contra Hades nos Campos Elíseos, as armaduras de bronze voltaram à sua forma normal, sendo essa a terceira versão apresentada no anime. Após isso, as armaduras divinas nunca mais retornaram à saga canônica. É dito que durante o percurso dos Cavaleiros de Bronze perante as 12 casas do século XVIII, eles não estariam utilizando todos os seus poderes contra os Cavaleiros de Ouro daquela era. Porém, acredito que essa explicação na história é algo muito forçado, vendo que eles estão ali para salvar Seiya, que tem apenas 3 dias de vida, e que Atena também estava em perigo. Mas até então a desculpa dos Cavaleiros de Bronze não conseguirem subir as 12 casas rapidamente, vendo o poder que eles se encontram agora, seria que eles estariam pegando leve com os Cavaleiros de Ouro daquela era. E também podemos dizer que assim, eles não chegaram a elevar ao máximo seus cosmos, e portanto, não despertaram as armaduras divinas nessa saga. Curiosidade número 6, quando as armaduras divinas irão retornar? Sabemos que Ikki de Fênix está com a adaga dourada e que Asclépio quer cobrar a dívida que o cavaleiro tem com Odisseus, e que foi curado por Odisseus de Ofilco, sendo esse o corpo que a alma de Asclépio está possuindo. Ele entrou em dívida com Odisseus por isso, e o cavaleiro de Ofilco disse para Ikki matar Atena para pagar a sua dívida. O grande mestre do santuário daquele tempo também está de acordo com essa decisão e deu a adaga dourada para Ikki, sendo essa adaga dourada uma arma capaz de matar os deuses. Agora, na casa de Ofilco, Ikki finalmente apareceu. Asclépio derrotou Shiryu, Shun e Yoga facilmente, e Atena está inconsciente devido ao veneno de Samael. Isso porque ela foi picada por uma cobra, sob o comando de Odisseus. E no capítulo 108 do mangá de Next Dimension, Asclépio ordenou que Ikki matasse Atena para assim pagar a sua dívida. E no final Ikki se põe diante da deusa desacordada, deixando seu irmão Shun, Shiryu e Yoga completamente surpresos. Porém, meus amigos, eu acredito que Ikki tem um plano. Ele irá utilizar o sangue de Atena para restaurar suas armaduras mais uma vez e finalmente despertar a armadura divina novamente. Curiosidade número 7, o despertar das armaduras divinas. Provavelmente Ikki irá utilizar a adaga de Chrysos para retirar o sangue de Atena. Vimos algo parecido acontecer na saga de Hades, no sacrifício de Atena. A vida da deusa foi retirada com a adaga dourada, e o sangue dela foi utilizado por Xion de Ares para restaurar as armaduras de bronze, culminando assim posteriormente no surgimento das armaduras divinas. Ikki, porém, não despertou sua nova armadura nessa ocasião. O Cavaleiro de Fênix não estava junto de Seiya e os outros quando enfrentaram Xion e tiveram suas armaduras restauradas. Ikki simplesmente apareceu no submundo, já utilizando sua nova versão da armadura de Fênix. Sabemos que a armadura de Fênix se restaura sozinha e sua forma pode mudar por vontade própria após essas restaurações, mas a armadura divina de Fênix foi alcançada por Ikki quando ele entrou em contato com o sangue de Atena. Mais precisamente, o Cavaleiro de Fênix avançou até o jarro onde Atena estava aprisionada. O sangue da deusa escorria pelo chão, e Ikki, ao entrar em contato com esse sangue, conseguiu despertar a forma divina de sua armadura. Sendo assim, o Cavaleiro de Fênix pode chegar à conclusão de que conseguirá despertar novamente essa vestimenta se entrar em contato com o sangue de Saori na casa de Ofilco. Sendo assim, meus amigos, podemos concluir que Ikki poderá utilizar o sangue de Atena para enfrentar o Asclépio.
Curiosidade número 8, as armaduras divinas ressurgem. Após ferir Atena com a adaga dourada, Ikki provavelmente irá passar o sangue da deusa em suas armaduras, e também jogar o sangue na armadura de Yoga, Shun e Shiryu. Sendo assim, os 4 cavaleiros de bronze podem unir suas forças para enfrentar Asclépio, tendo o 13º cavaleiro de ouro o poder equivalente a um deus, podendo superar até mesmo a força dos 12 cavaleiros dourados, e que deve ter concluído que a única forma de derrotar esse inimigo seria trajando as armaduras divinas. E por isso Ikki fingirá seguir as ordens de Ofiuco, mas ao invés de matar Atena, irá apenas feri-la e utilizar o seu sangue. Apesar disso ser considerado um pecado, um verdadeiro sacrilégio, ferir o corpo de uma deusa, Ikki seria o único cavaleiro com sangue frio o suficiente para fazer isso. Porém é claro que essa curiosidade é apenas uma teoria, e ainda vamos ver nos próximos capítulos se isso irá realmente acontecer. Curiosidade número 9, a morte de Asclépio. Ainda teorizando os próximos acontecimentos da saga Next Dimension, podemos dizer que Asclépio será derrotado por Ikki, mesmo utilizando as armaduras divinas. Acredito que os cavaleiros de bronze terão dificuldades para enfrentar Asclépio, e talvez por isso a última alternativa de Ikki será matar o cavaleiro de ouro utilizando a adaga dourada. Tendo a adaga dourada sendo banhada pelo sangue de Atena, provavelmente ao utilizá-la contra Asclépio, Ikki poderá destruir a alma maligna do cavaleiro mitológico de Ofiuco. Sendo assim, ele destruiria Asclépio, porém Odisseus ainda conseguiria sobreviver, ao menos momentaneamente, tendo tempo suficiente para se redimir de seus pecados e curar a deusa Atena Saori, retirando do corpo da jovem deusa o veneno de Samael, e após isso, provavelmente, os cavaleiros não terão mais tempo no passado e retornarão para o futuro, procurando assim outra maneira de salvar o Seiya. O que acharam dessa teoria? Comentem aí para eu saber, e é claro, obrigado por assistirem esse vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?